São vários assuntos que eu quero discutir aqui, né? Mostrar para vocês, porque chegando em novembro temos coisas importantes. Já mostrado o 22º Enorex, Encontro Nacional de Oficiais da Reserva, que vai ocorrer em Curitiba. Mas no dia 4 de novembro é o Dia Nacional do Oficial R2, uma data criada pelo Exército Brasileiro que homenageia o nascimento de Correia Lima, que, quando o capitão, Luiz Araújo Correia Lima, quando o capitão criou o primeiro CPOR. Chegamos a ter 5 CPOR. O de Fortaleza não é mais CPOR. Nós temos Rio, São Paulo, temos CPOR em Belo Horizonte, Porto Alegre. Caramba, estou ficando velho, estou esquecendo as coisas. Onde é o 5º? Recife. Poxa, Recife é um grande CPOR, já me hospedei lá quando fui agraciado com a medalha Heróis de Casa Forte. O fato de termos 5 CPOR no Brasil não explica tudo, porque temos mais de 64 NPORs. Qual é a diferença entre um centro, CPOR, Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, para um NPOR, que é um Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva? O CPOR normalmente tem várias armas, quadros e serviços, né? O CPOR do Rio de Janeiro, o mais antigo, criado em 1927 pelo Correia Lima, nós temos infantaria, cavalaria, artilharia, engenharia, comunicações. Isso são armas. Ainda temos o serviço de intendência e o quadro de material bélico. Então, 7 cursos no CPOR do Rio. Então, nos demais CPORs tem um a menos, provavelmente, mas a maioria... CPOR São Paulo, no Solar de Andrades, é muito grande e agora juntou com o Colégio Militar de São Paulo. Então, isso falando de CPOR. E NPOR, como eu explicava, são núcleos dentro de unidades militares. Por exemplo, no BGP, Batalhão da Guarda Presidencial, que é um quartel de infantaria, nós temos um NPOR de infantaria, que forma aspirantes a oficial da arma de infantaria. Por acaso, no DGP temos 2 NPORs, olha, tem um também de intendência, para mandar tenentes para a guarnição de Brasília, né, Comando Militar do Planalto. O outro NPOR que nós temos em Brasília é no 32 GAC, 32º Grupo de Artilharia de Campanha, que forma, se é um NPOR de artilharia, forma oficiais de artilharia. Então, explicados. Gostou do explicados? Explicados esses detalhes, né? Deixa eu me permitir ler algumas coisas. Primeiro, todo mundo está muito triste com o resultado das eleições. Nós brigamos, lutamos e perdemos. Eu vou ler aqui a mensagem de um coronel de artilharia, muito meu amigo. Ele foi, inclusive, adido militar na Europa. Não vou dizer qual é o país, porque eu não quero identificar quem é o oficial. Mas ele me escreveu, me mandou um texto que eu acho muito bonito e pretendo lê-lo para todos vocês. Vou ler o que está ali neste monitor. O Brasil não vai virar Venezuela. Estamos em outro patamar. Mas vamos assistir a um show de horrores com relação à pauta de costumes, à divisão da sociedade em grupos opostos, como já bem estamos presenciando, ao desrespeito generalizado à lei, abençoado e originado na Suprema Corte, que entre parênteses está, que de tão apequenada escrevo propositalmente com letra minúscula. Ponto. Cada vez mais perderemos nossos filhos e netos para o poder esquerdizante da mídia e das universidades. Essas verdadeiros antos de comunismo ateu, indolente, revoltado e mesquinho.
É triste saber que companheiros nossos não enxergam a armadilha que está posta à nossa frente e se alinham com tudo aquilo que é frontalmente avesso ao que aprendemos em suas casas, com seus pais e nos bancos dos colégios militares com mestres ilustres que tivemos a honra de ter. Fica uma decepção enorme no meu peito. No meu também. Decepção também, principalmente, por ver que a bússola moral da nossa sociedade está profundamente avariada e perdemos a capacidade de discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Não conseguem ver, nem mesmo, quão injusta e desleal foi essa campanha eleitoral. Quão injustiçado e perseguido foi nosso presidente em todos os dias do seu mandato por decidir defender o Brasil e os brasileiros, como nunca fizeram outros governantes. Não se tem notícia provada de nenhum caso de corrupção, mas muitas foram as tentativas de maculá-lo. E a maioria do povo, com expressiva aguda do Nordeste, escolheu mudar seu rumo, alçar de volta ao poder um ignóbil que não tem uma só obra a apresentar, além de extensa ficha criminal e um mar de corrupção. Verão em futuro breve os frutos amargos dessa escolha. Então, acho que é um belo texto que lava a alma de todos nós, pelo menos lava a minha. Pelo menos lava a minha. E eu vou aproveitar e fazer um comentário aqui. Me irrita ver a nossa mídia esquerdista, né? CNN, Globo Lixo e outras merdas. Desde o primeiro dia, parecia um mantra na nossa cabeça, dizendo: "Ei, Bolsonaro ainda não se pronunciou. Bolsonaro ainda não se pronunciou." Ontem, ele foi lá na Record, que fez um pool, né, de emissoras. Todas as emissoras divulgaram o pronunciamento dele e a mídia esquerdista continua batendo: ele não reconheceu. Ele não reconheceu. Gente, querem o quê? Ele foi xingado de genocida, ele foi xingado de tudo que é nome. A campanha do outro, do que venceu, mentiu descaradamente e ainda xingou e ofendeu. Depois de ser xingado e ofendido, vocês ainda queriam que ele fosse telefonar para dar um abraço no cara que venceu? Ora, vá merda. Pô, pelo amor de Deus, se manca. Se manca. Ele foi lá, disse o que tinha que dizer. Quem tem que anunciar quem ganhou e quem venceu é o TSE, e o TSE já fez isso. Ele não tem obrigação de dar um tapa nas costas, um tapinha nas costas daquele que o chamou de genocida e nomes até piores. Então, com esse comentário eu encerro essa parte política que me irrita profundamente. O Brasil vai ladeira abaixo, como, aliás, sempre gostou de ir. E eu fico feliz de quem votou no outro lá, o Nove Dedos, o ladrão. Normalmente a grande massa, você vê pela cara, tudo pobre. Aprenda, vocês serão os primeiros a se ferrar, tá? Vocês pobres que votaram nele, vocês vão sentir saudades, mas isso aí é um problema que só pode sentir alguma coisa quem tem mais de 2 neurônios, e essa turma da mortandela eu acho que não tem nenhum. Vamos encerrar esse assunto. Já falei de Enorex, né? Já falei de política que eu não queria, e falta falar do Dia Nacional do Oficial R2, o 4 de novembro. Falando de Enorex, que é o Encontro Nacional de Oficiais da Reserva, ocorrem anualmente em cada região do país. Eu vou rodar esse filme que está atrás de mim para que vocês vejam os 21 encontros nacionais que ocorreram e em que cidades ocorreram. E este ano, agora de 5 a 8 de novembro, teremos o 22º Encontro Nacional de Oficiais da Reserva na bela cidade de Curitiba. Então, prestem atenção. Eu vou sair aqui da frente para que vocês então possam ver
Preste atenção nas cidades onde já ocorreram encontros nacionais. Rio de Janeiro, o terceiro, o quarto em Salvador, o quinto em São Paulo. Em 2017, quando foi passado a presidência do CNOL, e agora Curitiba. Posso deixar no link desse vídeo, eu posso deixar este que eu fiz ontem, que era uma reunião na nossa AORI. A AORI é a Associação dos Oficiais da Reserva do Exército. Então a AORI teve uma reunião geral ontem de diretoria, já preparando para os assuntos que seriam debatidos na AGO, Assembleia Geral Ordinária, que ocorre no dia do meu aniversário, 7 de novembro. Já sei, passou muito rápido. Você não prestou atenção, e é importante porque muitos colegas meus, das 24 AORIs espalhadas pelo Brasil, e que não estão há tanto tempo quanto eu, né? Peguei todos os Enorex, o primeiro que eu vou faltar vai ser esse agora, por estar recém-operado. Então vou passar de novo o filme, com calma, uma musiquinha, não vou falar para não atrapalhar, e você presta atenção. O primeiro Enorex foi aqui no Rio de Janeiro. Sim, naquela época haviam 6 AORIs apenas. Então, as coisas começaram com Rio, São Paulo. Presta atenção no nomezinho, nos nomezinhos das cidades que eu vou rodar. Muito bem, agora vou aproveitar esse vídeo e faço todos os comentários de novembro, vou falar sobre o Dia Nacional do Oficial R2. Vou colocar aqui na tela a mensagem que o Conselho Nacional de Oficiais da Reserva mandou para todas as suas 24 AORIs filiadas. Então, em todo o Brasil, as organizações militares vão comemorar o Dia Nacional do Oficial R2. Como temos de 5 a 8 o Enorex em Curitiba, é claro que lá
no Enorex será comemorado o dia do R2. As outras guarnições farão no dia que for melhor para eles, não necessariamente no próprio dia 4. Cada um faz no dia da sua formatura geral, não tem problema não. Eu vou ler neste monitor, então não vou ficar assim de cara para você, porque eu vou ler nesse monitor. Eu prefiro ler a mensagem que o meu amigo Tenente Martins mandou. Ele é o presidente do CNOR. O primeiro presidente foi o Monteiro, comigo de vice. O segundo foi o meu grande amigo Gerim, Rogério do CPOR de Recife, né? E o terceiro presidente de CNOR é o Martins, que eu com muito orgulho briguei, lutei e ajudei a eleger. Quem era daquela época lembra que foi uma briga e tanto, mas tudo bem, isso aí é outra história, não interessa aqui não. Deixa eu... Então, como eu disse, eu vou ler o texto aqui porque está muito bonito e será lido em todos os quartéis. Salve oficiais R2 de todo o Brasil. R2 é a reserva não remunerada, né? Pessoal que faz CPOR e NPOR. Há 131 anos, nasci em Porto Alegre o garoto Luiz de Araújo Correia Lima, filho de militar, trouxe nas veias o sangue verde-oliva. Com 16 anos incompletos, sentou praça no 17º Batalhão de Infantaria e, de imediato, prestou concurso para a Escola Militar, onde, aprovado, figurou sempre entre os primeiros colocados. Formado, adivinha onde? Na minha arma de artilharia. Então, formado na arma da artilharia, percebeu durante a Primeira Grande Guerra os claros que existiam no exércitos europeus e teve a ideia da criação de um centro de preparação de oficiais da reserva para exatamente cobrir esses claros. Ele era um cara muito avançado para sua época e pouco compreendido, né? O brasileiro não é, né, um país de intelectuais. Então ele brigou durante muitos anos para defender as suas ideias. Em 1927, finalmente, o Exército entendeu e concedeu a sua graça, mas ele tinha uma visão muito a tempo, muito à frente do seu tempo, e baseado na Primeira Guerra. Na Primeira Guerra morriam os oficiais e não havia quadros da reserva para substituir. O que faziam era pegar um sargento, promover a tenente e botar o cara para... Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O oficial, ele aprende na escola como comandar a pequena fração de tropa chamada de pelotão. Os sargentos são, na instrução, o oficial é instrutor, o sargento é monitor. Então os sargentos são preparados para comandar os grupos de combate que formam o pelotão. Ele não está preparado para assumir o comando do pelotão, mas é o que aconteceu na Primeira Guerra e para isso eu fiz esse parêntese para vocês que não são do ramo entenderem a preocupação do Correia Lima. Vou continuar. No início, sua ideia não foi vista com bons olhos e teve grande resistência. Inclusive, tinha a ideia de que ele ia reorganizar a extinta Guarda Nacional. Olha, Guarda Nacional. O Lula está dizendo que vai fechar o Exército e criar uma Guarda Nacional, que é uma polícia tipo Gestapo dele, né, para perseguir quem ele não goste. Fiquem de olho, amigos, fiquem de olho. Vocês votaram? Agora aguenta. Ainda como capitão, sua perseverança foi vital para a criação do primeiro Centro de Preparação de Oficiais da Reserva na cidade do Rio de Janeiro em 1927. E foi seu primeiro comandante. Transferido para Curitiba, onde vai ser o Enorex esse ano, pena que eu não vou poder ir, eu estou recém-operado, ainda estou todo costurado aqui na barriga. O médico não quer que eu faça essa viagem de 13 horas, porque eu iria de carro, claro. Transferido para Curitiba, foi lotado no 9º Regimento de Artilharia Montada, onde não conseguiu ver o sucesso da sua ideia. Sua obrigação foi colocada em prova. Servia como major em uma unidade de Curitiba quando a Revolução de 1930 irrompeu. Covardemente foi atingido de surpresa e veio a falecer em 5 de outubro de 1930. Não vou aqui explicar o seu assassinato no comando do quartel, porque
Foi um primo, né? Primo dele que abusou da sua confiança, chegou perto e deu um tiro. Mas deixa pra lá. Finjam que eu não comentei isso. O sucesso do projeto de Correia Lima veio em poucos anos. Na Segunda Grande Guerra, os tenentes formados pelos CPORs foram de extrema importância na Força Expedicionária Brasileira. Quase metade dos oficiais subalterno é o tenente, eram oriundos de CPORs e não se distinguia entre eles quais eram os de carreira com os que eram formados pelos centros. Isso dito por muitos chefes militares. Um dos maiores expoentes da FEB, Tenente Apolo Miguel Resque, formado pelo CPOR do Rio de Janeiro, maior herói nacional, dignificou Correia Lima ao ser o único militar brasileiro a ser agraciado pelo presidente dos Estados Unidos com a principal medalha norte-americana, a Distinguished Service Cross, cruz por serviços notáveis, bravura além do cumprimento do dever. Tenente Apolo emprestou sua data de nascimento para ser a data magna do CPOR. Atualmente, os CPORs e NPORs matriculam jovens que estão cursando o ensino superior e os lapidam para a vida militar. Forjados no fogo, são preparados para assumirem as funções de oficial subalterno. Este ano de treinamento os transforma em cidadãos de alta estirpe. Líderes em seus segmentos na vida civil, serão sem dúvida expoentes na sociedade. Formadores de opinião e espelhos para gerações futuras, certamente deixarão marcas por onde passarem. Os oficiais R2 são considerados a voz civil do Exército na sociedade do amanhã e o exemplo militar no convívio de hoje. Parabéns a todos os camaradas que ainda trazem na pele a cor verde-oliva, no braço a força da verdade e na mão a amizade de irmãos. Curitiba, Paraná, 4 de novembro de 2022. Assina Marco Antônio Martins de Lima, Tenente R2 de Infantaria, presidente do CNOR. Era o que eu tinha para comentar. Então, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.